O gesto absurdo aconteceu na Espanha. Quando Daniel Alves se preparava para bater escanteio, uma banana foi jogada no gramado. Sem se abalar, o lateral do Barcelona e da seleção pegou a fruta e comeu. Em seguida, continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Felicidade, bola na rede. Aí tudo bem, né? Aí, o Aranha fica pé da vida. O time dele ganhando, por que ele tá assim? Porque houve manifestações racistas contra o goleiro do Grêmio. Ó, mais uma vez. Olha, dá pra fazer a leitura labial. Chamando ele de macaco e fazendo som. Olha lá, fazendo assim, É lamentável. fazendo gesto. Agora o pior, 44 minutos do segundo tempo, o Aranha foi lá reclamar do árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, que disse que ia relatar e não relatou na súmula. Sempre que o Marega tocava na bola, aquele som a imitar o macaco. Era de uma forma repetida. O Sérgio veio dizer que desde o aquecimento que isso acontecia. Segundo consta, o Marega depois também, na altura do golo, falou com o árbitro. Na altura em que o Marega faz o golo, o gesto que ele tem e que se virou para essa bancada foi apontar para a cor da pele, para a pele, é o gesto que ele faz. Era algo que se calhar que já desde o princípio, e partindo do princípio, é verdade aquilo que o Sérgio disse, desses insultos, desde o princípio que isso acontecia. Portanto, se o Marega ouvia esse barulho, o árbitro também ouvia. E naquele momento tinha que fazer aquilo que, segundo as regras, mandam, que é parar o jogo e avisar o público do seu comportamento. E se ele se mantiver, retirar e terminar o jogo, e acabou, e as sanções que depois podiam ser aplicadas. Sim, começando agora um programa especialíssimo do Armário da Bola. Se no auge dos protestos nos Estados Unidos e no mundo pela morte de George Floyd por um policial branco, usamos o caso para fazer um programa sobre São Paulo e a luta antifascista, agora vamos voltar para falar especificamente sobre racismo. Naquele programa a gente até pincelou o assunto com a participação do nosso grande amigo Marton Olímpio, mas a gente sentia que faltava algo. Mas podem ficar calmos, porque não vamos ser mais dois brancos babacas falando sobre racismo, vamos ser dois brancos babacas perguntando sobre racismo. A gente vai, basicamente, entregar o programa de hoje a dois grandes amigos nossos, jornalistas, apaixonados por futebol, belos, simpáticos, carismáticos e que estão vendendo Palio 98 dono único. Mas antes de apresentar nossos queridos e fazer a devida passagem de bastão, eu tô aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, eu queria dar boa noite aqui pro auditório, né? Boa noite, Silvio. A gente tá aqui para hoje, mais uma vez, fazer um programa do formato que a gente mais gosta, né? Que é mostrando o futebol como espaço de resistência. A gente tá aqui para trocar uma ideia com esses dois amigos muito queridos, Matheus Oliveira, Vitor Cachoeira, dois caras com quem eu tive o prazer de dividir o espaço de trabalho e a quem admiro muito, não só como amigos, mas também como profissionais. É um prazer tê-los aqui hoje. E vamos fazer essa ponte que a gente gosta, né? De sempre ver o futebol como política, como fenômeno cultural, como espaço para a luta pelas causas certas. Hoje a introdução é Jogo Rápido. O Armário da Bola é um blog, armariodabola.com.br. Estamos lá. Estamos em todas as redes sociais. Tem BR não, cara. Não tem BR? Informação errada. armariodabola.com. Estamos lá no blog, temos o nosso podcast, estamos em todos os tocadores. Se você ouvir em algum tocador que não estejamos presentes, avisa lá que a gente dá uma resolvida. A gente não tá no Google Podcast, a gente tem que resolver isso ainda. Temos redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre como Armário da Bola. O TikTok ainda não conseguimos resolver por causa da crise diplomática aí com a China, mas vai acontecer. E a gente queria agradecer o feedback do programa passado. A gente curtiu de fazer um programa menos sério. A gente vinha numa toada de programas mais pesados e com uma temática que precisava de pesquisa. A gente fez um programa mais toque me voe. Tem que mandar aqui um abraço pro Dave Moura, grande amigo nosso, grande ouvinte do podcast, que fez a maravilhosa capa do programa, da nossa série. A capa mais bonita de todas. A capa mais bonita que tivemos, e eu diria de todos os podcasts do mundo. E vai ser a capa do nosso quadro Clássicos do Web Desporto Videojogo aí. A gente vai só adaptar e botar outros escudos sobre. Eu tô só esperando legalizarem a tatuagem de capa de podcast pra tatuar na minha bochecha. Exatamente. Mas isso aí é um processo que tá correndo lá no Congresso, tem que esperar um pouquinho. E mandar também um abraço pra galera do podcast Amigos do Urbano, um podcast com um nome incrível,
sobre o Santos Futebol Clube. Glorioso time baiano, como diria o hino. A galera mandou uma mensagem lá pra gente, ouviu o podcast, recomendou a gente. Fica um grande abraço aí. E aguardem, a gente vai falar mais deles aqui. Pô, tu chegou ofendendo. Pode acabar. Pode acabar o podcast já, pode acabar, fechou. Eu sei, cara, eu sempre chamei assim, glorioso time baiano. Enfim, vamos pra vinheta que a gente não tem tempo pra perder. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Bom, a gente veio com o programa sobre o São Paulo porque a gente tinha uma angústia de não conseguir falar exatamente sobre racismo na época, porque a gente não tem nem a vivência e nem o conhecimento, que são as duas coisas principais pra gente falar de um assunto. A gente gosta de falar no gogó, né? A gente gosta de falar sobre os assuntos até mesmo sem saber, mas tem assuntos sérios que a gente não pode tratar com irresponsabilidade. E pelo fato de nós dois sermos brancos, a gente não tem como falar disso, então na época a gente só usou a luta antirracista e os protestos como gancho pra falar de outra coisa e pra conseguir falar um pouquinho e fazer o nosso posicionamento também, que a gente fez o nosso posicionamento como um podcast antirracista e antifascista, mas agora a gente tem os nossos amigos Vitor Cachoeira e Matheus Vieira pra falar sobre o assunto. O Vitor Cachoeira, assistente de conteúdo da comunicação do Flamengo. Vitor, se apresente aí, bem-vindo ao Armário da Bola. Casa cheia hoje, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas boas-vindas. Está sendo aí uma honra participar desse podcast, principalmente aí rodeado de amigos, né? E vamos conversar aí sobre um assunto que é muito importante e que, mais do que nunca, precisa ser falado, né? Mas muito obrigado e quero parabenizar vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Matheus Vieira, outro grande amigo nosso, maior torcedor do Arsenal do Hemisfério Sul, eu diria, e trabalha com mídias sociais no websítio Coluna do Fla. Matheus, muito obrigado aí pela presença virtual. Se introduza aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, rapaziada. Pô, bom demais tá trocando essa ideia com vocês, principalmente sobre um tema tão importante. Bom, eu trabalho como social media no Coluna do Fla, trabalhei com o Chico e com o Vitor no Flamengo mesmo, então a gente é amigo de longa data e pessoas que eu admiro pra caraca. Inclusive você também, Gustavinho, então é uma pessoa incrível, viu? Meus parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. Tanto no pessoal quanto no profissional. Tanto no pessoal quanto no profissional. E, cara, eu queria começar esse papo... É uma pergunta meio óbvia, assim, mas eu queria que vocês começassem falando como vocês se sentiram quando começou a estourar a questão dos protestos lá nos Estados Unidos, a questão de George Floyd, que a gente falou, né? Aquela história que em 25 de maio o George Floyd, que era um cara negro, estava comprando... comida com uma nota supostamente falsa, um food stamp que eles têm lá, que é é tipo um vale-refeição, só que é distribuído. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas ele tava com uma parada falsa pra comprar comida, chamaram a polícia e aí os policiais, com a delicadeza que sempre tratam os negros nos Estados Unidos e no Brasil também, o policial Derek Chauvin se ajoelhou por 8 minutos e 46 segundos no pescoço de George Floyd, que não conseguiu respirar e eventualmente morreu. Eu queria saber, primeiro, como vocês começaram a ver essas notícias e quando isso começou a transbordar para o esporte, primeiro os esportes americanos lá, a galera da NBA e principalmente da NBA protestando e depois isso vindo para o futebol com a volta do futebol na Europa. Eu queria saber como vocês se sentiram nesse processo, primeiro da notícia e depois de ver a resposta tanto nos protestos e especificamente no esporte. O primeiro impacto foi de absoluta revolta, né? Você vê uma notícia dessas, você vê um cara que teve um policial ajoelhado no seu pescoço durante 8 minutos, que não oferecia nenhum sinal de resistência. Morrer dessa forma, tratado como um animal, isso é impactante. Isso é impactante pra caramba, mas infelizmente não é novidade, né? A gente ficou muito sensibilizado pelo caso
pelo caso de George Floyd, mas coisas até, sem fazer uma comparação de casos, não, aqui é pior ou lá é pior, mas aqui também é algo rotineiro você vê esse tipo de situação e chega a dar um desânimo, sabe, de você ver que isso ocorre desde que Brasil é Brasil, por exemplo, né, e não tem uma perspectiva de mudança no futuro próximo, sabe, porque é algo tão enraizado e a violência policial é tão presente que eu não vejo uma perspectiva de mudança no futuro próximo com relação a esse tipo de abordagem policial, desse preconceito sistêmico que é cotidiano na vida dos negros. Como o Matheus já falou, no primeiro momento, o sentimento foi de total revolta, né? Eu lembro que eu vi a notícia primeiramente no Twitter, né? E logo fui atrás, porque acaba que a gente procura sempre se conectar a pessoas que entendem muito do nosso sentimento. Então, essas pessoas sempre são as pessoas que se pronunciam primeiro e falam diariamente desses assuntos. Então, muitos casos que acontecem, a gente fica sabendo e a grande mídia não fica sabendo. Outras pessoas brancas, por exemplo, não ficam sabendo, porque no primeiro momento essas pessoas também não se preocupam com isso, não se sensibilizam, não vão atrás desse assunto e só acaba caindo no assunto, no comentário dessas pessoas quando vira um assunto de comoção popular, né? Então foi muito difícil ver essa notícia, mais um caso, e a gente tinha acabado de acontecer a morte também do menino João Pedro aqui no Brasil, né? Então foi bem impactante e eu confesso que até assim foi um pouco surpreendente o tamanho que tomou assim o caso, né, do George Floyd, porque a gente acaba meio que se acostumando a ver essas notícias caírem no esquecimento, principalmente aqui no Brasil, né, porque aqui no Brasil essa coisa já, como o Matheus falou, já é enraizada. Então é presente no dia a dia esse assassinato das pessoas negras no país e nada acontecer. Então, nos Estados Unidos, a experiência deles é diferente da nossa. Aqui no Brasil, a gente acaba precisando disputar a consciência, porque o país sempre foi forjado na base de uma falsa democracia racial, né? Onde o assassinato de pessoas negras aqui é sempre divulgado como se a pessoa fosse do crime. Então, você não gera uma comoção popular, porque no primeiro impacto, todas as pessoas acham, morreu é porque estava fazendo alguma coisa errada. E acaba que isso ficou tão enraizado na nossa sociedade que acaba virando um assunto que, para muitas pessoas, é natural, é normal, esse genocídio que vem acontecendo no país e no mundo. Né? O atira primeiro, pergunta depois é o modus operandi que ocorre, sabe? Isso é muito doido quando você para pensar. Como uma abordagem policial pode ser no atira primeiro, pergunta depois, e tipo, as pessoas partem do pressuposto que o morador de favela tá ali à mercê de tudo que tá acontecendo, sabe, no entorno, que tá ali em conivência com o tráfico de drogas, por exemplo. E não é isso, as pessoas não são cúmplices, tem muita gente trabalhadora na favela, cara, que tá ali, ralando pra ter seu ganha-pão, sabe? E você vê os caras entrando, atirando em geral, matando criança. Isso é uma parada que deixa realmente impactado, sabe? Quando você para pra pensar, o problema é que não paramos pra pensar com a frequência que deveríamos. Antes do Chico falar, só o único detalhe que a gente precisa ressaltar também é que tem essa questão que o Matheus falou, que as pessoas acham que quem tá na favela é bandido e que tá junto do tráfico, mas, assim, isso é mentira. A maioria das pessoas em populações menos privilegiadas são trabalhadores, a grande maioria é de trabalhadores, e mesmo assim, as pessoas que estão no crime, que se entregam, que acabam indo pro crime, essas pessoas não têm que ser mortas pela polícia de forma alguma. A polícia é um braço do Estado e não é função do Estado matar ninguém. O Estado não tem pena de morte. Não existe pena de morte no Brasil e muito menos pena de morte sem julgamento. Então, assim, isso é algo que precisa ser deixado claro desde o começo, porque a discussão foi meio que sequestrada e a gente acaba
partindo do pressuposto como se fosse ok matar bandido, sendo que não é. O bandido, apesar de ter ido pro crime, ele tá no crime por um motivo e o Estado tem que corrigir esses motivos e evitar que as pessoas vão pro crime. Não acabar com a vida dessas pessoas a partir do momento que elas fogem do padrão e entram na marginalidade, né? E outro erro que ocorre com bastante frequência é quando medem a polícia pela régua do bandido. A ação da polícia não pode ser medida pela régua do bandido, porque eles estão agindo em nome do Estado. Você não pode medir a ação. Não, ele entrou atirando porque os bandidos atiraram de volta. Eles deveriam ter preparação para fazer essa entrada de uma outra forma, né? Sem alvejar... Não, esquece. Vou seguir por essa linha, não, que pode ser complicado. Não, mas é basicamente isso mesmo. É por aí mesmo. É complicado. E também tem vocês entenderam o que eu quis falar, mas sim. É foda seguir por essa linha. E também tem aquela situação da laranja podre, né? Mas, a polícia tem laranja podre como qualquer lugar, mas tem muito cara que é trabalhador. Sim, a gente sabe disso. Só que a partir do momento que você tá lidando com vidas, não pode ter laranja podre, saca? É igual você ter um hospital onde tem médico que é laranja podre. Cara, você não pode brincar com a vida das pessoas, tá ligado? Não tem como abrir uma exceção, sabe? E as pessoas usam isso como justificativa, como se justificasse algo, né? Fora a política de combate às drogas, que é totalmente falha, partir do pressuposto de que entrar na comunidade metendo bala vai solucionar alguma coisa. Tanto que, há quantos anos aí vemos a polícia invadir favela e o tráfico segue aí, né? Intacto. Exatamente. Só pra gente dar uma amarrada nisso, a gente vê como o tema do racismo é absolutamente complexo. Por isso que a gente acha que tem que ter uma certa... a gente trouxe o Vitor e o Matheus para discutir isso com a gente, porque a gente não queria falar de orelha. Então, assim, a nossa ideia é falar de muita experiência e tudo mais, mas a gente acaba esbarrando em outros assuntos que estão próximos, né? Porque a gente começou falando de racismo e aí já veio falar de desmilitarização da polícia, porque é um tema que a gente não consegue discutir sem... São temas atrelados, né? O fato da polícia ser uma instituição militar contribui muito para esse racismo institucional que a gente tem por aqui. Tanto que nos Estados Unidos a polícia deles não é diferente da polícia brasileira, não é uma polícia militar, mas é uma polícia que usa armas letais. Então, assim, e lá essa questão foi muito forte. Um dos motes dos protestos que começaram depois da morte de George Floyd foi por Defund the Police, que é você tirar o financiamento da polícia e transferir ele para políticas sociais, para você reinvestir o dinheiro, que em vez de investir a grana em armas, em treinamento, no caso brasileiro, militar e lá semi-militar, ou militar que seja, isso eu não tenho especialidade para falar, mas você investir em políticas sociais para evitar o crime e não reprimir o crime na hora que ele acontece, né? Mas eu acho que a gente... são temas muito amplos, assim, é coisa que a gente precisa discutir muito e a gente vê como o tema realmente é complexo. O racismo ele vai entrando por várias pernas da sociedade e é por isso que muita gente fala, e com razão, que o racismo é sistêmico, né? Uma questão do sistema que precisa ser resolvida e não é resolvido com hashtag, né? Com certeza. Sem dúvida. A gente viu uma repercussão, né, grande desse caso, tanto em protestos de rua, quanto, obviamente, nos esportes, né, como o Gustavo falou aí mais cedo. A gente viu uma repercussão grande entre os esportes americanos. Foi na NBA ou foi no... Foi na NBA. Todo agora. Foi na NBA. Foi na NBA, né? A gente viu também manifestações até na Inglaterra, né, com o pessoal da Premier League. Todos os times aderiram aí a campanha Black Lives Matter depois dessa repercussão. E a gente viu também casos eu particularmente achei impressionante o caso do Henry, né? Que é um cara negro e ele se ajoelhou por 8 minutos e 42 segundos, se não me engano, eu perdi o tempo. Que foi o tempo que
que o policial ficou em cima do George Floyd. A gente vendo aí o esporte, né, o futebol como um espaço de manifestação, um espaço de defender ideias e lutas contra essas injustiças. Eu queria ouvir de vocês como que vocês veem a importância desse tipo de manifestação, desse tipo de fala, né, de posicionamento de grandes estrelas, de grandes equipes, de pessoas que estão na mídia, né, de pessoas que estão no mundo do esporte. Então, eu vejo como posicionamento de extrema importância, né, dessas personalidades, né? Por exemplo, LeBron James, que é um cara que ele sempre se posiciona. Se você seguir o LeBron James nas redes sociais dele, cara, volta e meia, tipo, ele tá postando algum caso de racismo ou de violência policial que aconteceu nos Estados Unidos. Muitas vezes esses casos não viram caso de comoção popular, mas ele tá sempre se manifestando. E é extremamente importante um cara que é um dos maiores atletas de todos os tempos ter esse posicionamento. Dentro do futebol também vejo muito o Mbappé, eu vejo o Pogba também, cara, que eu acho que também deles vem muito pelo fato deles terem pais africanos, né, que foram refugiados para a França. Então, essa influência também conta muito. E trago também o Lewis Hamilton, né, que é tipo um exemplo que hoje em dia não tem como a gente não citar falando de esporte e causas raciais, porque é um cara que se posiciona sempre. E principalmente ele que vive num meio, que é a Fórmula 1, onde é predominantemente branco, né? Então, cara, ter um cara como ele se posicionando em todos esses casos e brigando pelas causas raciais num meio tão elitista e branco que ele vive é de extrema importância, além da representatividade que ele tem, né? Bom, concordo plenamente. O Vitor foi muito bem ao citar os exemplos, porque é uma galera realmente muito engajada nessa nossa luta. E eu acho que a questão principal, cara, é ter gente falando, mas também ter autoridades ouvindo, né? Isso é, imprescindível, porque vamos pensar no futebol aqui da América do Sul. Os casos de racismo são inúmeros. Inúmeros, você faz uma lista assim que dá a volta ao mundo para listar os casos de racismo por aqui, e as autoridades não fazem muita coisa, né? Quando rola alguma coisa, há uma multa na casa dos 5 dígitos que é cosquinha pro bolso de um clube. Acho que alguém morreu aí. Tem alguém falecendo. Caiu. Foi a minha namorada que mexeu aqui no negócio e fez barulho. Desculpa. Caiu um lápis aí. Não, eu caí aqui. Não, literalmente foi mal, Matheus. Fala aí, vô. Caiu uma notinha fiscal aí, irmão. Pega aí. Não, tranquilo. E a Conmebol, ela precisa ter ações mais enérgicas nesse sentido. Não só a Conmebol, mas a FIFA. Você pensa em partidas de futebol no leste europeu, os casos de racismo também são inúmeros. Você pensa nisso e você vê que as ações não são enérgicas o suficiente para coibir esse tipo de caso. E você ter esse tipo de exemplo em esportes populares como o futebol é algo inaceitável. Você tem que cortar o mal pela raiz nesse tipo de caso. E não é ambiente para isso, cara. A quantidade de lendas negras do futebol é incontável. Então, o esporte e a negritude, eles estão caminhando lado a lado. Então, essas coisas têm realmente que ser extirpadas do futebol, porque não tem mais lugar, não tem cabimento de pleno 2020 você ainda ter casos do tipo sem punição adequada. Eu queria estender um pouquinho mais ou menos nesse assunto, mas falando não só como de exemplos dentro de campo, de grandes de campo, né, de pista, enfim, de atletas de dentro do esporte, mas também queria saber de vocês mais ou menos a visão de vocês sobre a importância de representatividade em cargos ao redor tipo assim, dentro do esporte, mas ao redor em cargos de comunicação, de marketing, de comando das equipes, assim, às vezes também comando esportivo, como técnicos, enfim, tô querendo dizer, em cargos profissionais. E até jornalistas, né? Comentaristas. Sabe? Sem a mídia, jornalistas. Como que vocês veem o cenário, se vocês veem de alguma forma que isso tem mudado de alguma forma nos últimos tempos? Até a importância de vocês mesmos
nesses espaços e como vocês procuram inserir isso no dia a dia de vocês nesses espaços? Então, cara, esse é até um assunto que eu já queria falar, porque, assim, é muito complicado você, por exemplo, cobrar o posicionamento de um clube sobre uma questão racial, onde os cartolas desse clube, ou as cabeças desse clube, são todos brancos engravatados, saca? Você não vai conseguir tirar daquele clube um posicionamento ideal sobre racismo, sendo que as pessoas que comandam e que dão a cartada final sobre a posição institucional daquele clube são pessoas brancas que não sabem a importância de ter aquela representação. Hoje em dia, eu vejo que, lógico, melhorou muito, a gente vê muito mais pessoas negras trabalhando, mas, cara, é muito pouco, sabe? Eu falo por mim, né? Nos locais que eu já pude trabalhar e tal, cara, você vê e você não vê uma perspectiva assim. A gente sabe, por exemplo, vamos supor, que precisa, por exemplo, de mulheres em cargos de altos, no caso, nas empresas. Você até vê, mesmo sendo pouco. Mas negros, cara, você não encontra. É difícil você ter um chefe negro. Eu posso contar nos dedos quantos professores negros eu tive na minha carreira, tipo, desde a faculdade, também na vida escolar. Posso contar nos dedos. E hoje em dia também. São poucos colegas que eu tive que são negros, sabe? Eu até tenho uma fala, assim, muito emblemática de um ex-colega meu de trabalho no Flamengo mesmo, o Natan, hoje ele trabalha na Ferg, que eu lembro do primeiro dia dele de trabalho, quando ele foi trabalhar no Flamengo, que ele me viu e ele falou, cara, que alívio, eu tava já preocupado de ser o único negro aqui, sabe? Tipo, a força que uma frase dessa tem, sabe? Tipo, o cara se sentir aliviado por ver uma pessoa igual a ele naquele ambiente de trabalho novo, sabe? Hoje em dia é muito pouco ainda perto do que que é o ideal, né, cara, de ter. Eu falo por mim, né, mas assim, eu enxergo isso ainda muito, a gente ainda tá muito atrasado. Eu vejo pouquíssimos negros nos cargos, assim, altos, e principalmente em clubes de futebol, e é uma coisa que a gente precisa urgentemente, né. Passando a bola pro Matheus, a gente não pode ter 54% da população negra em cargos de liderança não ter, você ter tão pouca gente, né? Em cargos de liderança no esporte ou na vida, a gente não pode ter essa relação absolutamente inversamente proporcional, não faz sentido. E a explicação é uma só e é racismo, né? Sentido algum. E você pensa, cara, que isso influencia até no momento de posicionamentos das companhias, dos clubes e etc. Porque você vê um pessoal predominantemente branco tomando decisões para se manifestar, por exemplo, sobre o Dia da Consciência Negra. Então você vê inúmeras gafes de empresas e clubes e de outras instituições no momento de se posicionar. E hoje em dia, cara, é fundamental você se posicionar porque o ambiente digital está exigindo cada vez mais isso. Você tem um posicionamento humanista a favor de causas sociais, porque a galera já tá chegando num limite, entende? De ver tanta injustiça e tanta coisa errada acontecendo há tanto tempo, sem que ninguém tenha uma mobilização para fazer mudar, né? Ninguém, que eu digo, de projeção, porque os movimentos negros seguem trabalhando muito o tempo inteiro, desde muito tempo, para tentar fazer as coisas mudarem, e conquistamos alguns avanços durante a história nas mais diversas áreas, mas ainda é muito pouco para o que precisa para termos uma sociedade realmente igualitária. Eu tenho um exemplo assim bem claro dentro do meio da comunicação que a gente pode citar. Eu estava vendo uma situação que ocorreu aí, em que ia ocorrer um post sobre violência contra a mulher, por exemplo. E na arte que iam retratar isso, fazer esse post, era uma mão negra meio que sendo, tipo, inibida de bater numa mulher, sabe? Ou seja, para muita gente isso passou batido. Mas para nós, negros, a gente sabe que isso só reforça o estereótipo que a sociedade cria em que o homem negro é agressor de mulher. E, cara, a maioria, como é que uma pessoa, tipo assim, num ambiente cercado de pessoas brancas, essa questão vai ser levantada antes de uma peça ir ao ar? Se não tiver uma pessoa negra, cara, isso vai passar e vai só reforçar o estereótipo que já vem, que a gente luta para tentar romper, entendeu? Eu queria trazer aqui um pouco disso que o Matheus falou de história, e vamos tocar um áudiozinho de uma reportagem da Globo
sobre o goleiro Barbosa da Copa de 50, goleiro negro que sofreu nas mãos do povo brasileiro, da nossa sociedade, por supostamente ter falhado na Copa de 50. Vamos tocar um áudiozinho aqui da matéria da Globo em 1994, isso já, quantos anos depois? 40 anos depois. Bebeto e Romário voltam a jogar juntos na seleção brasileira depois de 4 anos. É a dupla dos sonhos da torcida, pronta para detonar o Uruguai. Quem conta é o repórter Tino Marcos. Ele tem 72 anos e muita história para não contar. Barbosa, o goleiro do Brasil no trauma de 50, veio a Teresópolis contratado pela rede inglesa de televisão BBC. Barbosa detesta falar sobre a derrota para o Uruguai na final da Copa. Motivos óbvios. E ele nem precisou. Foi proibido pelo técnico Parreira de se aproximar dos jogadores que preferem a lembrança da Copa América de 89. Bom, aí a matéria sobre a Copa pouco importa. O que importa é como essa questão do racismo estava presente lá no começo do futebol, que a gente tem toda a questão dos times que impediam os jogadores brancos, os jogadores negros, de jogar com os jogadores brancos. Você tem o caso do Fluminense, que botava pó de arroz para disfarçar os negros, e aí a gente teve times que se posicionaram e começaram a botar jogadores negros, como é o caso do Vasco, como é o caso do Bangu. E aí isso continuou na década de 50, com a derrota do Brasil, o Barbosa sendo o grande culpado dessa história, e o que continuou durante décadas, continuou em 94, e um dado inacreditável é que o único goleiro, depois do Barbosa, a assumir a seleção em Copa do Mundo foi o Dida, em 2006. Então é realmente uma questão que está muito presente. E aí eu queria que vocês... o Cachoeira até falou um pouco disso agora nessa última fala dele, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre experiência pessoal de vocês no futebol, seja como torcedor, seja como jornalista, enfim. O que vocês podem dizer que vocês já viram de racismo na atuação de vocês como torcedores ou como jornalistas? Matheus. Antes de entrar nessa pergunta, cara, queria falar também sobre o caso do Jefferson, né? O goleiro do Botafogo, que comentou, né, que internamente na seleção a galera evitava de convocar goleiros pretos. Então é algo que é realmente inacreditável, porque não faz nem sentido, sabe? Não faz nem sentido isso. E é bizarro, é bizarro. É uma coisa tão revoltante, cara, que é um racismo tão escancarado que, sei lá, faltam palavras às vezes, sabe, pra tratar do assunto, porque você fica, é muita revolta, porque você sendo preto, você tem que ser 10 vezes melhor para você ter o mesmo espaço. Então é bem complicado mesmo. E isso ocorre tanto no esporte quanto no mundo profissional também, aqui das pessoas normais, né? Então, casos profissionais que eu já passei, há alguns eu não me sinto muita vontade de expor, cara. Sim, porque, claro, às vezes tem isso. Né, o mundo dá voltas, né? Então a gente tem que ser bem comedido nas palavras, mas tem bastante casos assim que alfinetadinhas, que pequenas humilhações, que diversas situações que você se vê, mas não vê colegas brancos passando, que magoam, sabe? A cobrança é sempre maior, o nível de exigência é sempre maior, você muitas vezes não se sente suficiente para a função que você exerce, e ninguém faz a menor questão de atestar sua competência para te passar aquela segurança que você invariavelmente não sente, porque você sempre está correndo atrás de alguma coisa, você sempre está correndo atrás de ser o melhor, e você precisa ser... você não pode ser só o melhor, você tem que ser o melhor, e às vezes isso pode servir como incentivo, mas muitas vezes isso também é algo que te deixa inseguro, que te deixa realmente... que pode afetar negativamente sua vida profissional, né? E às vezes nem você ser o melhor é suficiente, né? Ainda tem isso. Recentemente eu estava escutando um debate, foi na Rádio CBN, inclusive, que estavam falando justamente sobre essa questão dos goleiros, né? Que há muito tempo existiu, ainda existe de certa forma, um senso comum
de que goleiro negro não é de confiança. Assim, o goleiro negro é pior, porque teoricamente existe um estereótipo de que o jogador negro, africano, isso acontece muito até em Copa do Mundo, né? A gente sempre vê o pessoal falando isso sobre seleções africanas, que são seleções muito físicas, mas não muito boas tecnicamente, nem taticamente, sem muita inteligência. Praticamente essa visão que é pregada sobre seleções africanas em geral, né? E que justamente a posição de goleiro você precisaria de alguém de confiança, e o jogador negro você não poderia confiar o suficiente, só para correr, só para ter pulmão. E até, inclusive, falando sobre futebol africano, felizmente a gente aos pouquinhos vê isso mudando, né? Queria mandar um abraço pro pessoal do Ponta de Lança, que é um projeto fenomenal, sempre importante a gente citar esse pessoal que faz conteúdo de primeira, falando sobre futebol africano, esporte africano em geral, mas especialmente futebol. Vale a pena procurar nas redes sociais aí, Projeto Ponta de Lança, que é de primeira linha. Até, Chico, aproveitando o teu gancho aí, falando do Ponta de Lança, ontem mesmo, acho que foi ontem, que eu vi um tweet do Matheus Soares, que é do Ponta de Lança, faz produção lá, que ele tava falando sobre a suposta contratação aí, né, do Onana, né, que é goleiro do Ajax, que tava... a contratação dele tava sendo muito contestada, mesmo ele tendo feito uma temporada absurda pelo Ajax, né? E mesmo assim a torcida tava contestando muito e não fez a metade, de forma totalmente diferente como fez com o Kepa, né? Então ele tava comentando sobre isso no Twitter e levantando essa questão, né, mais uma vez. Que até faz menção aí que a gente tava falando dos goleiros, né? Isso é uma forma um pouco mais velada, né, assim, do racismo, que a gente vê que não é só gritar no estádio, chamar de macaco. Também existem outras estruturas, outros pontos onde esse racismo se manifesta, às vezes de uma forma um pouco mais velada, né? A gente, aproveitando que falamos aqui do pessoal do Ponta de Lança, eles fizeram um post recentemente sobre Irene Gonçalves. Procura depois no Instagram, Diva Demolidora 10. Ela era uma atleta de futebol, ex-atleta de futebol e hoje em dia dirigente esportiva e professora universitária. Fizeram um post sobre o dia que ela fez 22 gols numa partida. 22 gols numa partida. E o menino Chico Freire, inclusive, aproveitando aqui para introduzir isso, que eu nunca falei nesse podcast, não contei essa história, um dos apelidos do Chico é Entrosinha, porque ele é clinicamente diagnosticado com um vício em entrosar com todo mundo. E ele, nos comentários desse post, entrosou com a Diva Demolidora e a gente pediu uma participação dela aqui, diretamente. É de Angola, né, Chico, que ela é? Angola? Sim. Eu confundi se era Angola ou Moçambique. Diretamente de Angola, a gente tem um áudio aí da Diva Demolidora. Olá, aqui fala Irene Gonçalves, ex-atleta de futebol feminino em Angola. O desporto, em geral, é o maior meio de inserção social no mundo. E o futebol, o seu desporto rei, arrasta multidões, deve ter um papel importante na luta contra o racismo, contra o preconceito, contra injustiças. E os nossos ídolos no futebol devem ter um papel preponderante, devem se posicionar mais, falar mais das causas, envolver-se mais para que o mundo possa se rever neles, por serem ídolos de muitas crianças e muitos adolescentes, de uma geração enorme. Acho que daí pode partir uma mudança considerável naquilo que o mundo pode se transformar a nível dessas injustiças, dessas diferenças raciais, porque no desporto e no futebol o coletivo, a união é que vale. Então não existe diferença racial, não existe preconceito, não existe diferença de sociais entre ricos, pobres, isso não existe. Então o futebol alberga todo mundo, aquela união, o campo, os adeptos, os jogadores, os árbitros. Então é um conjunto de pessoas que fazem aquilo acontecer. Não há diferença, pelo contrário, há uma grande união para se fazer as coisas, para se fazer com que as pessoas vibram.
Então temos que saber aproveitar isso e fazer com que uma sociedade seja melhor e melhor do que as passadas, não é? Um mundo melhor, sem diferenças, sem racismo, sem preconceitos, sem injustiças. E acredito que as nossas instituições a nível do mundo, como a FIFA, a UEFA, os clubes, têm feito já essa sua parte. Então falta as pessoas individuais também abraçarem a causa e fazerem, e darem mais voz a este tipo de causas, aparecerem mais, dar a sua opinião, fazer com que os seus fãs tenham um comportamento melhor do que tenham. Quem foi preconceituoso deixasse de ser, quem é racista deixa de ser, quem comete alguma injustiça contra o próximo também deixa de cometer essa injustiça. Acredito que se as nossas figuras, os atletas do futebol que arrastam multidões, se posicionarem cada vez mais e falarem sobre o assunto, vai ajudar muito. O futebol tem essa característica, tem essa força para poder fazer uma mudança nesse aspecto no mundo inteiro. Antes de passar a palavra, agradecer a Irene aí pela participação. Afinal, não é todo dia que a gente... Acho que nunca mais a gente vai ter alguém que fez 22 gols participando do nosso podcast na mesma partida. Só se ela voltar a participar aqui, o que seria uma honra também. Te agradece demais, a Irene. Só aproveitando aqui, a gente vai eventualmente falar sobre futebol feminino também, que é uma pauta importantíssima, e vamos trazer pessoas capacitadas para isso. O que a gente pretende sempre fazer é, quando a gente não puder falar do tema bem, a gente vai trazer pessoas capacitadas. E o que eu quero saber dos amigos, o que vocês acharam da fala dela, mas para mim o que mais soa é sobre essa questão de como o futebol pode servir como um ator de mudança. A gente, alguns programas atrás, recomendou uma série da Amazon chamada This is Football, que um dos episódios fala sobre como o futebol foi importante para a recuperação de Ruanda depois do genocídio, como o futebol serviu de união para aquelas pessoas e como foi um fator de cura. E realmente eu queria saber, para mim é isso que eu mais vejo dessa fala, mais me soa dessa fala, como o futebol pode ser importante para isso. Eu queria saber de vocês sobre isso e sobre o que vocês acharam desse áudio. Cachoeira, por favor. Eu achei sensacional o áudio, né? Uma honra estar participando do mesmo programa que ela, né? Com essa fala que é tão importante. Até uma coisa que me chamou bastante atenção foi ela ter falado sobre uma coisa que a gente já falou aqui hoje, né? A importância dos atletas estarem falando também sobre essas causas, sobre racismo também. E eu acho que hoje em dia é uma coisa que a gente precisa muito, né? Desse espaço para falar, né? Na real, tipo assim, não vou falar que nos dar voz, porque a voz a gente já tem, né? A gente só precisa que ela seja amplificada. E até, não sei se vai desvirtuar muito do assunto, mas assim, eu lembro que a gente teve até uma polêmica porque muita gente cobrou o posicionamento do Neymar, por exemplo, no Black Lives Matter e tudo mais. E é um assunto que eu também acho que é um pouco delicado de falar, né? Porque ele acaba sendo uma personalidade que, obviamente, seria extremamente importante que ele se posicionasse, né? Mas só que ele estava sendo cobrado por muita gente que era branca, e isso já parte de uma premissa que é errada, né? Brancos cobrarem posicionamento de uma pessoa preta. E eu enxergo ele que é uma pessoa negra sem consciência racial, né, cara? Ele não se considera negro, apesar dele ser. Então, ele é um negro que desde muito cedo ele vive com dinheiro e num meio que é recheado por brancos. Então ele não se vê como negro. Ele foi criado numa redoma de privilégios desde muito cedo. E a gente sabe que a fama embranquece as pessoas. Então cobrar da forma que eu vi muitas pessoas brancas cobrando o Neymar num posicionamento, cobrar isso dele é uma falta de recorte também. Falta de conhecimento das estruturas sociais do Brasil. Falta um pouco mais de apuramento nessa visão, porque o Brasil não é um país que tem uma personalidade forte de luta racial, como, por exemplo, os Estados Unidos tem Martin Luther King, tem Malcolm X. Então, o negro brasileiro, antes de tudo, ele é feito para ficar quieto. Então, é difícil você chegar e só simplesmente cobrar um posicionamento de uma pessoa negra, mesmo ela sendo famosa. Nem todo mundo tem essa consciência racial que várias personalidades têm, negras têm, e que a gente precisa nos dias de hoje, né? Então,
é importante também ter uma pessoa como ela falando e principalmente participando do nosso podcast. Hein? Não sei se eu fugi muito do tema, mas eu acho que era importante também deixar isso destacado, né? De forma alguma. Não, quem dá o tema são vocês. Matheus. E, tipo, não é nem a questão de você não ter pretos que lutaram muito pela nossa gente aqui no Brasil. Você tem, sabe? Mas é que a informação chega de forma muito limitada para as pessoas ainda por aqui. Principalmente quando o assunto é esse. A gente não tem uma educação de qualidade nem para os temas mais básicos, quanto mais se aprofundar em histórias que as pessoas não têm muito interesse nem por saber, nem por ensinar, sabe? Então é bem complicado. Mas felizmente tem muitas iniciativas que vão na contramão disso, cara. Pô, a rede social deu um gás nesse lado que é incrível. Pô, no Twitter, por exemplo, tem muita gente muito massa que faz um trabalho incrível puxando por esse lado. Pô, Luiz Queiroga, que aborda o tema racial nos esportes constantemente. A Winnie, que tem um projeto, a Winnieteca, que também é incrível, cara. Tem muita gente boa. Pô, professor Silvio também, que é sensacional. Hoje em dia, né, Matheus, eu acho que, por exemplo, eu fui criado, né, nascido e criado, não sei se muita gente sabe, mas eu fui nascido e criado no sul do país, né. Então eu, durante muito tempo, convivi com esse racismo na minha vida, assim, praticamente desde que eu nasci, de uma forma muito amplificada, porque não é mistério para ninguém o quanto o sul é racista, né. Então a gente não precisa nem entrar no assunto. E, cara, eu queria ter o acesso que eu tenho hoje a pessoas com informações que me fizessem despertar minha consciência racial desde muito cedo. Porque naquela época, a minha única saída era só ficar calado, saca? Aguentar aquilo, é isso que tem, é isso que você tem que aturar e pronto, saca? E como você falou, tem várias pessoas que hoje em dia fazem com que essa história mude, né? Tem muita gente boa e com esse acesso mais... que a gente tem muito maior a informação, eu acho que a partir de agora também a juventude negra, desde muito cedo, vai poder se sentir representada e com figuras onde pode aprender as suas origens e pode lutar e se orgulhar delas, né? A internet amplificou a voz pro mal, mas também ela amplificou muito a voz pro bem, saca? E, por fim, cara, pô, eu queria também elogiar bastante a fala da Irene, bicho, porque, nossa, incrível, sensacional, assim. Você ter atletas com consciência, com esse tipo de posicionamento é fundamental pra gente ir pra frente, cara. É fundamental mesmo, assim. E ela é uma mulher preta que joga bola e joga muito, aparentemente, porque 22 gols na partida não é pouca coisa, tá ligado? Não, e ela... Incrível, cara, incrível. Eu achei a fala dela, pô, não tenho que adicionar uma vírgula ali, cara. Sensacional. Não, ela contou a história de por que ela fez 22 gols, né? Porque ela tinha sido artilheira no campeonato anterior, e aí nesse campeonato ela só tinha feito 2 gols, e aí a mulher que tava brigando com ela pela artilharia e fez 11 gols. E aí ela falou assim, 11? 11 mais 11 dá 22, então vou fazer 22, e fez. Tipo assim, 22, né? Porque ela quis, e porque ela podia, de tão sinistra que ela é. Eu ia puxar uma pergunta falando sobre o que você falou, Matheus, que você falou que não faltam pessoas brigando e puxando essas causas, mas falta às vezes conhecimento e divulgação, entre aspas. Não foi divulgação a palavra que você usou, mas falta ter amplificação dessas vozes, e eu acho que de certa forma também está relacionado com o que a gente estava falando sobre a carência de pessoas pretas em posições de contar essas histórias, né? Como o próprio Vitor falou do caso da falta de pessoas negras para ter a sensibilidade de entender a problemática numa campanha, às vezes essa falta também se mostra em pautas, né? Porque talvez a presença de mais pessoas pretas numa equipe jornalística
ajudaria a ter um olhar diferente sobre essas pautas, né? A representatividade ela é fundamental para a visão, né, cara? Porque você precisa de outros olhares para formar uma pauta, por exemplo. Você precisa de negros, você precisa de mulheres, você precisa de gente LGBT, você precisa de tudo, bicho. Porque senão você vai estar limitando muito o olhar de mundo para traçar uma linha de raciocínio, saca? E o Matheus, acho que complementando isso que você fala, além de ter a pessoa lá, a gente precisa que as pessoas entendam o porquê você precisa se posicionar naquela data, sabe? Eu vejo muitos lugares, a pessoa, dia do orgulho LGBT, beleza, vamos fazer uma ação sobre isso. Mas, cara, você tem que entender o porquê você está se posicionando sobre aquilo. Não simplesmente fazer para você ser julgado por se caso não fez, entendeu? Você saber a importância daquele posicionamento. E é isso que falta em muitos lugares, né? A gente vê a pessoa fazendo para cumprir tabela, sabe? A pessoa faz para cumprir tabela, para evitar uma futura crítica e não por entender a real importância daquele posicionamento. E muitas vezes o posicionamento se resume a um post, e esse é o problema. O posicionamento ele tem que vir no cotidiano. E até a gente acaba que nessa esquizofrenia do debate público que a gente vive no Brasil, que tudo virou comunista e todo mundo pode ser comunista, isso, gente, não é coisa de comunista. A gente tem que sempre lembrar que essa inclusão das pessoas gera dinheiro. Gera muito dinheiro. Você, inclusive, a gente pode até debater o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim e formas de fazer inclusão pela inclusão e não inclusão pelo dinheiro, mas quanto mais gente participando e quanto mais gente debatendo e quanto mais diversidade a gente tiver, mais dinheiro a gente vai gerar e mais gente vindo, entendeu? Isso é uma coisa que vai gerando a roda da economia junto. A gente falou também mais cedo aí de iniciativas, acho muito importante a gente falar do Observatório Racial do Futebol, né, cara? A gente, no nosso último programa, que a gente falou do São Paulo, a gente tomou um puxão de orelha porque não falou do Observatório Racial do Futebol. Eles têm uma conta e fazem várias políticas e estão sempre junto dos caras importantes, tem foto, estão junto com o Reinaldo, estão junto com o Roger Machado, Marcão, são caras muito ativos e que têm um trabalho muito legal, né? Inclusive eu vou aproveitar para botar agora uma fala do Roger Machado, cara, no ano passado, sobre racismo, que rodou muito as redes sociais e eu queria aproveitar para colocar aqui. Com relação à campanha, eu vou repetir o que eu falei na entrada do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção, né, à medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que entre as mulheres, por que quem mais morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de preconceito, né? Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte como você, mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Mas para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. E quando eu respondo para as pessoas dizendo que eu não sofri preconceito diretamente,
né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né? Elas estão sendo retiradas nesse momento, né? E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? Homofobia, né? Os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma, né? Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, né? E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das comunicações, é o poder da igreja, né? E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, né? Muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? Isso passou pelo Brasil colônia, né, pelo Império, e só mascarou no Brasil República, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo, né? E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro, né? Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro, né? E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você tá aqui, você é a prova de que ele tá aqui. Não, é só a prova de que há racismo, porque eu estou aqui. A gente está debatendo de uma forma um pouco mais geral. Eu queria puxar uma pauta um pouco mais tratando de casos específicos. A gente tem, não é surpresa, né? Não é novidade, a quantidade de vezes que a gente vê jogadores brasileiros, africanos e periféricos em geral sofrendo assédio de arquibancadas e às vezes até de dirigentes no futebol europeu. E a gente vê diferentes tipos de reações, né? A gente tem, por exemplo, jogadores que ignoram e que escolhem não fazer nada durante o jogo. A gente tem alguns casos mais explosivos, como foi o caso do Balotelli. Recentemente, a gente teve o caso também de jogador saindo no meio do jogo por não concordar. E às vezes o time vai junto, às vezes o time tenta convencer o cara a ficar. A gente tem o caso do Marega, do Porto, recentemente também. E a gente tem um caso um pouco atípico, que é o do Daniel Alves, né? Que jogaram a banana nele e ele debochou. Ele nem explodiu, nem ficou quieto. Ele debochou, ele pegou a banana, comeu e falou assim, meu amigo, é assim que vai funcionar se você quiser tirar onda comigo. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, assim, o que vocês acreditam, como vocês enxergam isso, essas diferentes opções, o que vocês acreditam mais, o que vocês acham, qual a opinião de vocês mesmo? O Balotelli, cara, como o Chico falou, é um caso que o Balotelli, a carreira dele inteira, né, ele convive com isso, né, porque os ataques racistas ao Balotelli são quase uma coisa já natural, entre aspas, para acontecer com ele, porque toda vez ele está envolvido em casos de racismo, né?
Eu não sei como ele ainda consegue, cara, lidar com tudo isso, porque a gente que passa isso diariamente, mas assim, são casos específicos, mas ele, cara, dentro do ambiente de trabalho, sofrer tanto que ele sofre com ataques racistas, assim, eu não sei se eu conseguiria, cara, segurar a onda, sabe? É muito difícil, cara, é triste, assim, demais. Eu acho que se fosse comigo também, eu não conseguiria continuar jogando, sendo sincero, porque, cara, a gente é muito explosivo, mas muitas vezes, quando acontece ali o racismo, cara, você fica sem reação na hora, assim, sabe? Você não sabe nem o que você fala, mano. É uma coisa que depois que vai cair a ficha, assim, tipo, caralho. Então... Opa, desculpa, não falei palavra. Pode falar, não tem problema não. E aí... Então, o caso do Daniel Alves foi, assim, um caso à parte, né? Assim, debochou e tudo mais, mas eu acho que não é É até um exemplo meio delicado a ser seguido, né? Do jeito também que... O que virou aquela atitude dele depois, né? Então, foi uma coisa que fugiu total desviou o foco da parada, entendeu? Eu acho que da gravidade da parada, né? Virou hashtag, uma palhaçada, né? Hashtag foi bizarro. todos macacos, não existe isso, cara. Cara, então, assim... A atitude dele até beleza, mas a hashtag depois foi... o desdobramento... Ninguém é macaco, irmão. E entrou o Luciano Huck na jogada fazendo camisa, reserva, aí virou palhaçada, né? E, cara, eu lembro na época, o Denilson, o jogador Denilson, ele já era comentarista da Band, Denilson Show. Ele deu um depoimento no Jogo Aberto, eu acho, em que ele falou, tipo, ele foi contra o que o Daniel Alves, ele falou, cara, eu não somos todos macacos não, porra, eu não sou macaco. E as pessoas caíram em cima dele por ele ter falado isso, saca? Que as pessoas não entenderam a problemática da parada. O caso do Balotelli é inacreditável mesmo, porque, cara, o cara sofreu racismo pelo próprio presidente do clube dele, né? Surreal. Do Brecha, que ele falou que o Balotelli é negro e tá trabalhando para se clarear, falando sobre o comportamento dele. As coisas absurdas que saem com uma naturalidade da boca das pessoas que é uma coisa incrível. É difícil de entender, cara. As pessoas realmente elas tratam com tanta naturalidade o racismo que falam coisas absurdas sem sequer notar. E você vê diversos casos que as reações são das mais variadas. Teve um caso do Eto'o também, durante uma partida do Barcelona, que ele ameaçou sair de campo e os companheiros de equipe tentaram segurá-lo e coisas do tipo. Cara, a pior coisa que você pode fazer ao lidar com o caso de racismo contra um companheiro de time seu é pedir para ele permanecer em campo e continuar jogando bola como se nada tivesse acontecido. Porque, cara, você não tá sentindo o que ele tá sentindo na pele, literalmente, tá ligado? Os caras fazendo som de macaco pra você na arquibancada, num estádio lotado, isso abala teu psicológico de uma forma incrível. E eu digo isso com propriedade, porque sofrer racismo vindo de uma pessoa já me deixa abalado, já fico revoltado das ideias. Imagina num estádio. Pô, o Marega foi exemplar no posicionamento dele. Tem que chutar o balde mesmo. Cara, vou falar. Tem que chutar o balde mesmo. Manda todo mundo tomar no olho do cu e foda-se. Pô, não, desculpa palavreado aí, pô, mas, cara, não, é uma parada muito revoltante, bicho. É uma parada muito revoltante, é o que eu falo. O clube foi punido por alguns milhares de reais e aí, tá ligado? E aí? Nada aconteceu mais, sacou? Quem tem uma política para lidar com esse tipo de caso que é exemplar é a Premier League, né? Que é aquela coisa. Eles passaram por toda aquela questão do hooliganismo e virou o futebol mais vigiado do mundo, entre aspas, né? E isso se tornou uma coisa benéfica para eles nesses casos, porque eles conseguem punir o CPF, né? Entre aspas, e não o CNPJ do clube. Os clubes se prontificam a mostrar as imagens das câmeras e identificar a pessoa. Tem um rostinho, cara. Se quiser correr atrás, você corre e você pune. Da forma que tem que ser punida, sacou?
Tem que punir a pessoa, sabe? E o clube, ele deve ser punido quando ele não toma ação nenhuma para identificar quem cometeu o crime. Porque essa porra é crime. E a galera tem que entender que isso é crime, irmão. Isso é crime. Igual quando você traz também pro Brasil, naquele caso do goleiro Aranha. Cara, se não tivesse aquela câmera da TV naquele momento, não teria acontecido nada. Entendeu? Não teria acontecido nada. E aí eu trago a questão. O que os clubes estão fazendo hoje em dia? O que o Grêmio, por exemplo, tá fazendo para combater o racismo, cara? Porque aquele caso foi tomado uma atitude porque tomou uma proporção, porque o jogo estava sendo transmitido em rede nacional e pegou, por uma coincidência do destino, filmaram o exato momento em que a garota estava falando aquilo. Mas, cara, é o que mais acontece por aí e nada acontece. Então, assim, qual seria a atitude do clube caso não tivesse sido televisionado aquilo? Sabe? Ficasse só nas palavras do jogador. Como eu trouxe um exemplo do... Citei, né? Até a gente não conseguiu trazer o depoimento, eu acho, mas... eu citei o caso do goleiro Neneca do Flamengo, né? Que foi um jogo em São Januário ano passado. Flamengo e Vasco, final do Campeonato Carioca Sub-20. Onde ele foi chamado de macaco pela arquibancada no Dia da Consciência Negra. Em São Januário, né? Cara, todos nós que conhecemos do futebol, a gente sabe da história do Vasco em relação aos negros, cara. Acontecer uma coisa dessa dentro de São Januário é um bagulho bizarro. Desrespeito não só ao jogador, como ao próprio clube, né? O próprio clube. Então, o que aconteceu quando foi divulgado? Cara, o Vasco e a torcida do Vasco defenderam, né, entre aspas, o seu torcedor, falando que o jogador do Flamengo estava mentindo, falando que foi chamado de macaco, deslegitimizando totalmente a fala do jogador e minimizando, cara, o grito de um jogador que sofreu racismo, cara. Tipo, você acha que a gente quer o quê? Inventar que sofreu racismo, mano? Acha que é bom pra gente inventar que sofreu racismo, foi chamado de macaco? A gente gosta dessa porra, entendeu? Cara, o que os clubes estão fazendo, sabe? É uma questão que precisa de muito mais, sabe? Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente só passou pela superfície desse assunto. É um assunto extremamente complexo. O racismo é um assunto complexo e o racismo no futebol e no esporte são assuntos extremamente complexos. Mas eu acho que isso aqui é uma boa introdução. A gente queria ter aqui no nosso espacinho, no nosso pequeno, por enquanto, Armário da Bola, a gente queria ter esse início de conversa. Porque não basta só a gente falar, a gente quer que pessoas venham contar e a gente quer que o Cachoeira e o Matheus e outras pessoas negras que a gente tem contato e vai ter contato, mando, meu abraço aqui pro Caleb, grande amigo meu, negro, que infelizmente torce pro Fluminense, o que é um problema para falar de futebol, que a gente sabe, mas tem muita gente capacitada para falar sobre isso e a gente quer que eu fale de coisas que não são só racismo. Vi aqui para contar história de futebol, vi aqui, o Matheus e o Cachoeira eles têm 300 mil histórias de cobertura, de bastidores e de backstage de jogo. A gente vai chamar mais vezes para falar sobre isso e começamos aqui. Eu acho que eu tô, orgulhoso desse programa. Eu até mandei uma mensagem aqui em off pro Chico falando que o programa tá bom demais. A gente agradece muito a participação de vocês. Não só a participação, mas a gente agradece a amizade e o tanto que vocês ensinam pra gente, às vezes até indiretamente, no Twitter, a gente tá sempre acompanhando. O Cachoeira eu não conheço pessoalmente, o Chico conhece pessoalmente, mas o Matheus eu conheço pessoalmente, já fomos em bar junto, já tomamos cerveja junto, então são ensinamentos. E assim, a representatividade ela tem que ser no filme, tem que ser na TV, tem que ser no futebol, mas tem que ser na vida também. A gente não pode ter um ambiente sem negros, a gente não pode ir num bar e não ter nenhum negro em volta. A gente tem que ter negros e tem que fazer de tudo para que essas pessoas se sintam à vontade, porque se essas pessoas não estão nesses lugares é porque elas não estão sendo chamadas. Mas, enfim, eu acabei divergindo aqui, mas, cara, eu queria agradecer demais a participação de vocês dois, o programa ficou muito bom. Queria que vocês dessem aí já o destaque final. Cachoeira, por favor. Queria agradecer a vocês aí pelo convite, foi uma honra. Sempre que precisar, estamos aí a postos para falar de outras coisas também, sem ser racismo, né? Tamo aí. Sou amigo do Chico, do Matheus aí há muito tempo já. Trabalhamos juntos, como a gente já falou aqui.
Você também estou conhecendo agora, mas não vai faltar oportunidade aí pós-corona de tomar uma cerveja, a gente ter uma resenha, todo mundo junto. E só agradecer, cara, pela oportunidade de participar e sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu? Obrigado, meu querido. Matheus, por favor, seu destaque final. Pô, só agradece, rapaziada. Só agradece. Pô, bom demais participar. Minha primeira experiência num podcast. Fico feliz que sua primeira vez foi comigo, Matheus. Eu levantei a bola justamente para tomar essa cortada aí. Eu levantei a bola para tomar essa cortada. E, pô, cara, feliz demais, bicho. Feliz demais. Pô, vocês são pessoas que não estão na minha vida à toa, e eu tenho um orgulho enorme de ter vocês como amigos e pô, profissionais incríveis também. Um prazerzaço participar aqui, cara, e queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, e agradecer por essa oportunidade de trocar essa ideia, cara. Muito bom mesmo. E tô aberto, né, a voltar aqui mais vezes, mediante convite, porque tem que ter convite, e chegar na casa dos outros sem ter convite é falta de educação. Não, aqui vocês abrem a porta, senta, pega a cerveja na geladeira e vai entrando. Vocês não precisam nem de convite. Quer escolher o canal? Bota o pé no sofá, aqui é de vocês. Chico, seu destaque final. Não, eu queria agradecer demais ao Vitor e ao Matheus. São dois moleques que eu amo muito, muito, muito. É um amor muito grande mesmo. E uma admiração muito grande. São dois moleques que cresceram junto comigo profissionalmente, que eu vi crescendo e que eu cresci junto. Trabalhamos juntos por muito tempo, e o desenvolvimento que a gente teve junto foi muito grande, é muito perceptível isso. São dois moleques que eu admiro demais, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. São dois moleques que eu sempre gosto de escutar o que tem a dizer, e é uma alegria, um prazer inenarrável trocar essa ideia, ter a presença de vocês dois aqui pra gente conversar sobre futebol, sobre cultura, sobre política, sobre tudo. E que não vão faltar oportunidades. A gente vai fazer um programa especial sobre futebol catarinense para chamar o Vitor. Conhece uma cidade com cada letra do alfabeto em Santa Catarina. Terror do stop, moleque. E fazer um programa sobre o Arsenal. O triste do Arsenal é que agora a gente já falou da parte boa, né? Agora só tem coisa ruim pra gente falar do Arsenal. Porra, cara, caraca, velho. Não, pra esse você não me chama, não. Então avisa antes que é pra comprar a birita. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela amizade, por serem pessoas tão incríveis. Com isso, a gente vai chegando ao final desse programa incrível. Lembrando sempre, a conversa se mantém nas redes sociais. Procurem a gente para falar sobre isso. Nossos ouvintes negros apareçam, venham conversar, dividir opiniões, dividir experiências. Dividam também produtores de conteúdo sobre futebol negros que a gente não tenha falado, pessoas que estão só falando sobre isso. A gente quer ouvir, quer conhecer mais, e quanto mais debate a gente fizer sobre isso, melhor. Sigam o Cachoeira e o Vitor no Twitter. Matheus... Que são as duas, são a mesma pessoa, né? Vai ganhar seguidor pra caralho. Vai ganhar seguidor a rodo. Matheus não segue não, segue só o Vitor. Matheus é um grandíssimo de um filho de uma puta também. Só fala merda, não segue não. Confundi. Só fala merda. Confundi. Tá tarde, me desculpa. 1 hora de programa. O Matheus. Houve um equívoco. O Matheus, o Twitter dele é Matheus VOV, perfeito? Matheus VOV. Matheus VOV. E Cachoeira, qual é o seu Twitter? Vitor Cachoeira no Twitter e Instagram. Isso, segue lá. Estão sempre falando de futebol e outros temas. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um podcast do Armário da Bola. Grande abraço, até a próxima. Inclusive, eu vou aproveitar para botar agora uma fala do Roger Machado, cara, no ano passado, sobre racismo, que rodou muito as redes sociais, e, eu queria aproveitar para colocar aqui.
Eu não vou colocar não, porque eu não baixei, eu vou colocar na edição. Agora não vai tocar pra vocês. Já fiquei esperando. Não, vou demorar pra achar aqui. Pô, fiquei na expectativa, cara, de ouvir. Não, aí geral aqui concordando. Não, é isso aí, o Roger falou e disse. Pode Vocês estão ligados nessa fala, né? Quem falou, porra, vamos... Porra, liga as palavras, Roger.